Boa tarde, então. Agradecemos a presença de todos, em especial aqui a presença do Antônio, né, que vai fazer a palestra de hoje. Antes de passar, então, a palavra para o Antônio, alguns recadinhos, né? Carlos, então, nós estamos hoje na penúltima aula do nosso curso, né? Então, semana que vem, quarta-feira, dia 20, às 16 horas, nós teremos o nosso último encontro do curso. E o Carlos vai comentar aí rapidinho, então, a programação da nossa última aula do curso. Carlos, por favor. Oi, Aline. Boa tarde, pessoal. É isso, estamos reta final do curso aí, já nos temas emergentes. Daqui a pouco a gente vai falar de um dos temas talvez mais embaraçosos aí, e o Paulo vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre esse processo da terceirização aí no serviço público, mas na semana que vem, como fechamento, a gente vai falar das ações afirmativas como um todo, mas mais especificamente dos 10 anos da lei de cotas e mais especificamente ainda um certo balanço de como está essa discussão aí na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O professor Acácio Almeida, da Federal do ABC, que vai estar aqui com a gente, ele tem feito esse trabalho pelo Fonaprace, né, pelo observatório aí, na reunião de dados e de estudos aí na defesa da política de cotas, mas também aí no empenho junto aos nossos legisladores aí, talvez até para pensar em avanços em termos da legislação. Então, também para não adiantar muito da semana que vem, e aí, evidentemente, no finalzinho, assim, a ideia é que a gente tente fazer um balanço do curso e uma avaliação. Então, para a gente vai ser muito importante também conhecer como é que foi essa experiência do curso ao longo desses praticamente 4 meses aí que a gente tem tido encontros semanais aí. Então, em resumo, é isso, mas vamos para o tema de hoje aí, Aline. Certo, obrigada, Carlos. Então, vou apresentar, né, o nosso palestrante de hoje, o Antônio Alves Neto. Ele é técnico administrativo da Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp, coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp e da FASUR, militante quilombola do movimento negro de Pedreira e educador popular. Então, o Antônio hoje vai conversar conosco sobre a terceirização dos serviços de assuntos estudantis. Obrigada, Antônio. E já para iniciar, eu só gostaria de trazer aqui algumas notícias, né? Que a UFAL, né, buscando aqui notícias, busca a contratação via pregão de intérpretes de Libras. A FURG, Federal do Rio Grande Federal do Rio Grande também aqui, edital, via pregão para contratação de intérpretes de Libras. A Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri também, edital para contratação via pregão, quer dizer, então aí concursos públicos indo por água abaixo, né? Terceirização mesmo. Então, é com esse painel aí, com esse cenário, Antônio, que eu já passo a palavra para ti. Muito obrigada. Boa tarde, Aline. Boa tarde ao Carlos, a quem eu cumprimento todos os companheiros da Unipampa e desse projeto que eu estava dizendo antes de iniciar essa apresentação. Uma iniciativa bastante importante no momento que nós vivemos da conjuntura. Um momento de desmonte do Estado brasileiro, das universidades públicas, por parte de um governo negacionista, um governo genocida, e que não tem nenhum projeto para dialogar com segmentos importantes da população, em especial a ciência, a educação e a tecnologia. Digo isso porque isso tem tudo a ver com esse debate, essa conversa, gostaria de chamar de uma conversa, que nós vamos fazer aqui hoje. Isso tem a ver com uma conjuntura diversa, em especial os servidores públicos do país, a cada dia que passa, e de uma conjuntura que não pretende apresentar nenhum projeto educacional
para o país. Então, acho relevante essa atividade, acho relevante também um curso que dialoga não só com os estudantes, mas dialoga também com os técnicos administrativos das universidades. Então, parabenizo de antemão a iniciativa e agradeço o convite, a oportunidade da FASUBRA estar fazendo esse diálogo com todos os companheiros e companheiras aqui presentes, a qual eu tomo a liberdade de chamar de companheiros e companheiras nesse momento. A FASUBRA é a Federação do Sindicato dos Técnicos Administrativos das Universidades Públicas do país, que compreende o segmento federal, estadual e municipal. Embora seja uma federação que, na sua ampla maioria, tenha entidades federais, também compreende setores estaduais e municipais. Eu, particularmente, quanto coordenador geral, sou de uma estadual, da Unicamp, de Campinas, e tive a oportunidade de alçar a coordenação geral, e isso demonstra a amplitude que essa federação tem nesse processo de diálogo mais amplo. Imagine vocês um coordenador geral negro de uma universidade estadual dialogando na sua ampla maioria de companheiros de universidades federais, na sua ampla maioria também, como o movimento sindical e é o debate para a semana que vem, que eu já até me convidei aqui, mas tem a ver também com essa representatividade na negritude no movimento sindical de um país, e a gente sabe que o movimento sindical, pela sua história, ele é machista e racista. Então, a gente também furando barreiras e trazendo aí um debate importante. Quero, antes de tocar no tema especificamente, falar um pouco do que é o serviço público no país. Eu acho que isso tem a ver também com a terceirização. O serviço público não é uma dádiva qualquer e que surge por acaso e, como diz algumas pessoas, que a gente tem algumas benécias que são oferecidas aos servidores públicos. Na verdade, o serviço público é uma construção histórica no processo do período da guerra, da pós-guerra ou da Segunda Guerra Mundial, que se instala da compreensão do enfrentamento da burguesia mundial num papel de oferecer à população algumas ações para elas declinarem do enfrentamento armado. Ou seja, nós precisamos criar políticas públicas para o país, nesse caso na Europa, dos países da Europa, antes que a população se revolte contra o poder e tome nas suas mãos armas para fazer enfrentamento e reivindicar direitos públicos, direitos sociais, que são tão importantes à população e à sociedade. Então, frente a isso, a burguesia compreendeu que precisava oferecer serviços públicos de qualidade para que a população não se revoltasse. Mediante a isso, abre-se um período, então, de oferecimento do papel do Estado, o Estado mais amplo, que pudesse atender a população. Então, esse foi o acordo tácito entre a burguesia e a população carente, a população usuária do Estado naquele momento. E para que isso ocorresse, então, foi oferecido algumas ações para que pudesse contratar, primeiro, os melhores quadros no serviço público, para poder fazer uma dinâmica de atendimento à população. E por isso, só para apresentar aqui na abertura, Aline, a importância do serviço público ter alguns elementos diferenciados da iniciativa privada. Entenda-se a possibilidade de você ter garantias no serviço público, garantias essa como o 13º salário, como estabilidade no serviço público, como um processo de carreira que diferencia da iniciativa privada, porque era a intenção de garantir que aqueles que entrassem no serviço público pudessem permanecer para o serviço público, primeiro, ter continuidade nas suas ações, seriedade naquilo que oferecesse, seriedade, eu digo, no intuito até de você não ter corrupção no serviço público, porque você vai trabalhar com ações que estabelecem regulamentações do Estado de um país, então a estabilidade é bem fruto disso. Em alguns momentos, melhores condições salariais,
Então, em alguns momentos da história, o serviço público tem melhores condições salariais do que o serviço privado, isso vai se degradando ao longo da história, do processo histórico, e quadros qualificados. Então, compreenda as pessoas formadas naquilo que atende. E o que diferencia, nesse aspecto, o serviço público da iniciativa privada? Diferencia também na lógica de que o serviço público ele tem que ser atemporal. Ele não pode ter uma temporalidade na sua execução, ou seja, ele não é fruto do seu tempo, né? E depois eu vou desenvolver um pouco isso mais à frente para que vocês possam entender dentro da universidade pública. Então, essa temporalidade no serviço público, a qualidade, não a quantidade no atendimento ou nas suas produções, né? Outro fator que diferencia da iniciativa privada, e um processo de ser uma política de Estado, um projeto de Estado, e não um projeto que atende a um patrão. Então, esses três elementos são elementos fundantes para a gente entender também o papel do serviço público, a qualidade do serviço público e no que ele se desempenha. Portanto, nesses três elementos que eu apresento para vocês, não são elementos que ele está voltado à lucratividade. Isso diferencia o serviço público da iniciativa privada. Então, ele não está a serviço do tempo, então ele não é uma coisa emergencial para obter lucro, ele não está a serviço de um patrão ou de uma iniciativa pontual e momentânea para obter o lucro, e ele não está a serviço de pesquisa que desenvolva a lógica da lucratividade. Então, a gente precisa entender essa lógica do serviço público, que, obviamente, entra no serviço público e na universidade pública. E por que eu disse anteriormente que isso tem a ver com um governo que não tem a lógica do Estado como a concepção da defesa da população? O Estado brasileiro, ou o Estado no mundo, é um Estado indutor de políticas públicas para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse é o papel do Estado. É o equilíbrio social para que não haja dentro a burguesia ou a lucratividade ataques àqueles que são menos favorecidos. Então, o Estado ele equilibra dentro dessa lógica o papel de indutor de políticas públicas para ter uma regulamentação. Regulamentação, óbvio, nas leis, para não ser uma coisa predadora, mas regulamentação também para atender a população em estado de vulnerabilidade. Então, dentro dessa lógica, esse é o papel que o serviço público desempenha. Não é à toa, né, que nós exigimos melhores salários, como eu disse anteriormente, para que não haja, dentro dessa lógica, corrupção ou vantagens indevidas, e também um projeto de carreira, 13º salário e outros elementos que garanta a estabilidade e a qualidade daqueles que atendem. Em contrapartida, você tem que ter os melhores quadros, e essa era a lógica de quando surge o serviço público no mundo, né? Os melhores quadros para atender e desenvolver o papel e o serviço da intelectualidade, quer queira, ou o serviço que possa dialogar com a população no seu tempo hábil de atendimento. Então, de uma amplitude, uma rápida pincelada para entender o que nós estamos discutindo aqui. O que se volta para o papel da universidade pública. Ora, pensar a universidade pública, para chegar no tema especificamente, nós vamos pensar o tripé da universidade pública, né? E que muitas vezes as pessoas esquecem. A universidade pública tem um tripé, é óbvio que vocês vão me responder, o tripé do ensino, pesquisa e extensão, mas tem o tripé do atendimento na universidade pública. A universidade pública ela é feita dos docentes, né, que são, né, os formadores aí dos quadros que vão surgir para a sociedade, formadores que vão formar os estudantes, formadores de opinião e, por consequência, pesquisadores para atender a população, os estudantes, né, que têm, né, o papel da formação na universidade, obviamente,
de responder ao Estado brasileiro, né, a sua formação e a construção de políticas e projetos para o país, e o terceiro, que são os técnicos administrativos. Sim, técnicos administrativos. Guardem esse nome e essa identidade. Né? Nós somos técnicos, não somos os não docentes. Nós não somos aqueles que é a negação de uma outra categoria. São técnicos administrativos. E assim desenvolve a universidade, com esse tripé. Porque sem um desses elementos, a universidade fica manca. Imagine você, estudante de um laboratório, se só existisse estudantes e professores, né? Se não existisse aqueles que vão na sala de aula preparar a aula, né? Se não existisse aqueles que limpam a sala de aula, que limpam o laboratório, como funcionaria uma universidade? Então, a universidade é formada nesse tripé. E nesse tripé, ao longo da história, a universidade pública no país, que no primeiro momento era um projeto do Exército brasileiro, um projeto da sociedade burguesa brasileira, ao longo da história ela vai se transformando, né? Porque a universidade, no primeiro momento, é um processo de desenvolvimento do Exército para pensar tecnologia, para pensar formação de quadros no país e, obviamente, para pensar projetos que vão para além de um período, né? E que atende, no primeiro momento, uma classe da população brasileira, ou seja, uma classe branca, burguesa, né, e que não tinha acessibilidade à população mais carente, negros, mulheres, estudantes oriundos de escolas públicas e etc. Então, esse conceito de universidade, montado no primeiro momento, que ao longo da história vai se desfazendo e construindo um projeto que hoje a gente vê, né, vocês vão discutir na semana que vem, o processo de cotas, mas ao longo da história vai entrando também mulheres na universidade, vai entrando estudantes oriundos de escolas públicas, vai entrando outros elementos nas universidades públicas que vai dando essa dimensão de universidade pública popular, né? E a ampliação no último período de modelo de universidade pública a partir dos governos petistas. É bom que se diga aqui, né? A ampliação de um projeto pós o período no início dos anos 2000. Então, esses elementos são fundantes também na universidade pública e para que a gente entenda o processo de desmonte. Ora, se a universidade pública vive diversos períodos de transformação, e esse não é o centro do nosso debate, mas oriento vocês aqui lerem Marilena Chauí, que diz o processo de desmonte de universidade pública no país, né, que são universidades que passam por 3 períodos de desmonte histórico, né, ao longo do processo, inclusive pós o período de crise da década de 70, chegando à universidade que nós estamos assistindo hoje, que é a universidade voltada à iniciativa privada e à lógica da lucratividade na universidade pública, e por isso que nós entramos no processo aqui de terceirização da universidade pública, né, é um processo de desmonte histórico. Isso não começa agora. Nós estamos na terceira fase do desmonte da universidade pública no país, que começa na década de 70, vive um período em meados dos anos 90, com o processo de globalização e o processo fugiu o termo agora, mas o processo de globalização e o processo da economia global do mundo, vou lembrar o termo do meio do caminho. Neoliberalismo? Neoliberalismo, obrigado. Fugiu o termo aqui. Mas o processo do neoliberalismo da década de 90 e, posteriormente, agora, nós estamos vivendo um período de desmonte, né, com, inclusive, a 4ª revolução industrial, que é a revolução tecnológica das universidades e do mundo. Então, esse processo, eu oriento vocês, se puderem, ou ler o livro, ou assistir o vídeo da Marilena Chauí, que ela fala do neoliberalismo e a globalização no mundo, que é o desmonte e ela entra no desmonte das universidades públicas no país. E aí eu vou pegar o gancho agora para entrar especificamente no nosso debate, né, que é o processo de terceirização. É bom que se diga que esse elemento da terceirização nas universidades públicas também não é um elemento novo. É um elemento novo
nas universidades públicas federais. Mas nas universidades públicas estaduais, esse é um processo que ocorre desde o final dos anos 80. Se vocês pegarem a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, não sei se tem alguém aqui acompanhando, que é da UERJ do Rio de Janeiro, a UERJ do Rio de Janeiro é um laboratório da terceirização das universidades públicas do país. Né? Ela entra numa lógica de terceirização, né? E recentemente nós estamos vivendo aí um processo da UERJ que não tem nenhum insumo nos hospitais universitários da UERJ para atendimento da população, mas na década de 80 começa um processo de terceirização paulatino nas universidades públicas. E terceirização, é bom que se diga aqui, que ela surge na Segunda Guerra Mundial, ela surge no processo das empresas produtoras das demandas de armas no mundo entenderem que ela pode ampliar o processo de atendimento da demanda contratando de forma terceirizadas nas empresas privadas, nas empresas de arma, né, que são obviamente privadas, aqui estou sendo redundante, né? Mas ela surge nesse período da Segunda Guerra Mundial e visando a lucratividade, né? Ampliar mais as armas, o poder bélico nas empresas para poder de venda. E isso chega no serviço público num processo, numa lógica de, primeiro, facilitar o processo de contratação do serviço público, é dessa forma que chega, né? Porque a forma de contratação no serviço público é complexa, é demorada, é lenta, então ela entra nessa lógica. E como que ela entra nas universidades? Vou pegar o exemplo das estaduais. Ela entra através das fundações. As fundações que são criadas para facilitar o processo de demanda das pesquisas das universidades, ou para atrair recursos para as universidades no primeiro momento, né? Ou seja, precisamos fazer uma pesquisa tal e fazer uma parceria com uma empresa X, Y, Z. Então, você cria uma fundação para que isso ocorra de um trâmite mais rápido dentro da universidade, sem passar pelos processos burocráticos da universidade. Nesse processo, se cria o processo de contratação de forma terceirizada nas universidades estaduais. Ou seja, nós podemos fazer também de forma que a gente está fazendo aqui as parcerias ou as contratações ou a captação de recursos, contratação de trabalhadores de forma terceirizada. No primeiro momento, eu vou pegar o exemplo da minha universidade. No primeiro momento, isso surge no início dos anos 90, nos grandes setores de serviços braçais. Então, gráfica, marcenaria, transporte, manutenção, que comportava trabalhadores de um volume muito grande. Ou seja, o setor de marcenaria, por exemplo, na minha universidade, tinha em torno de 100 trabalhadores. De manutenção, mais de 300 trabalhadores, que eram os companheiros que construíam os prédios nas universidades, quando a universidade surgiu, né? E nesse processo de terceirização vão se contratando empresas. Bom, não precisa mais de gráfica na universidade, a gente pode contratar por um preço mais barato, gráficas terceirizadas ou trabalhadores que prestem serviço para isso. Nós não precisamos ter motorista na universidade, que o custo é muito alto, então a gente contrata táxi na universidade e os táxis passam a fazer serviço, ou empresas que trabalham com isso passam a fazer serviço. Nós não precisamos de trabalhadores de limpeza, vamos contratar trabalhadores de limpeza. Por que eu estou pegando esse exemplo para vocês terem uma ideia? Porque isso também tem um elemento de custo-benefício para a universidade, na lógica dos reitores ou dos administradores da universidade, mas tem uma lógica perversa também, porque no caso das terceirizadas de serviços braçais, você contrata as pessoas mais vulneráveis para a relação de trabalho. Portanto, vou dar um exemplo aqui que para mim foi clássico, né? Eu como sindicalista. No restaurante da minha universidade, a contratação de empresas privadas. Nessa contratação, nós fizemos um debate duro com a empresa que estava perseguindo as companheiras mulheres,
que eles não queriam que utilizassem, só uma parte aqui, Carlos, se me permite, que essa é uma história interessante, né? Eles não queriam que as mulheres utilizassem peças íntimas de cores vermelha ou preta, porque usavam roupa branca e isso aparecia, né, na roupa branca. Nós vamos perguntar por que a empresa não queria, fizemos uma greve, uma mobilização, e a resposta do empresário é que não podia utilizar porque isso chamava a atenção dos usuários do restaurante. E aí nós fizemos uma série de seminários para barrar isso, etc. E convidamos o dono da empresa para fazer um debate e discutir por que a grande maioria dessa empresa, a contratação era de mulheres. A resposta dele foi o seguinte, por 5 motivos. Porque são mais baratas, são arrimos de família, se submetem ao serviço. Na sua grande maioria, eles contratavam mulheres evangélicas, e o quinto elemento eu não vou lembrar. Então, para vocês perceberem como a terceirização também leva à precarização do serviço. E a precarização leva à exploração do serviço. E por isso nós nos posicionamos no serviço público pela imediata contratação do serviço público, para que não haja precarização, para que não haja exploração do trabalho, em especial de mulheres, em especial de mulheres arrimo de família, em especial de mulheres negras, porque no trabalho braçal, que não é o trabalho intelectual, a grande maioria são mulheres negras exploradas nesse setor. E aí, por que é importante não haver terceirização no atendimento e na formação de estudantes da universidade pública? Por que é importante isso, que é o tema que nos traz aqui? Primeiro que a universidade pública, como eu coloquei aqui, é um trabalho atemporal, não é um trabalho temporal. E por que ele é atemporal? Porque você trabalha com pesquisa, você trabalha com ensino. Porque o estudante que entra na universidade pública, ele não completa seu ciclo em 4 anos na sua formação, mas ele completa seu ciclo para além dos 4 anos. Porque ele vai ser estudante de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Então, ele pode passar na universidade no mínimo uma década, ou mais que uma década. Então, é importante que as pessoas que atuam com os estudantes sejam pessoas que têm um histórico na universidade. Então, pense em vocês, estudante da universidade, de um segurança de uma universidade pública que atende o estudante e não conhece aquele estudante na universidade pública. Né? E nessa lógica, agora que nós estamos vivendo de segurança ser um militar, né? Não é um segurança da universidade contratado e concursado. Então, segurança que é contratado e concursado na universidade, ele vai conhecer o histórico do estudante, ele vai saber quem é aquele estudante, qual é a sua dificuldade, qual é a sua relação na universidade, quais são os seus vícios, qual é o seu grupo. E esse é o trabalho que a universidade tem que fazer. Eu estou pegando exemplo de segurança para chegar nos outros exemplos. Então, a universidade com esse segurança para dizer, olha, esse estudante é desse grupo, é dessa formação, ele frequenta tal espaço social, e nós temos que ter atenção sobre esse estudante para garantir, inclusive, a sua permanência na universidade frente ao que está acontecendo. Então, esse servidor concursado, que vai passar o período da sua carreira na universidade e que pode se aposentar na universidade, eu digo que pode se aposentar na universidade, porque a dinâmica hoje talvez não seja essa, mas ele vai passar um período conhecendo aquele público usuário da universidade que ele atende. Sim, porque o estudante da universidade, ele é um usuário da universidade, ele não é um cliente da universidade, como vendem, é a nova concepção, né, que se tem hoje de quem administra a universidade. Estudante é cliente, os funcionários são colaboradores, né? Então, nós estamos perdendo essa identidade da nossa relação pessoal com aqueles que se utilizam da universidade ou aqueles que prestam serviço à universidade. Então, findando esse exemplo do segurança, se ele tiver um histórico de carreira na universidade, não vai ser o segurança que aquele que eu estou vendo aqui na minha tela vai entrar hoje na universidade, daqui 2 anos
ela conheceu um segurança hoje, daqui 2 anos é outro segurança que vai estar atendendo ela na universidade, que não sabe quem é aquele, não sabe como é que ela atua na universidade, e é um segurança que também é aquele não sabe quem é, da onde veio, como é que ele atende, qual é a concepção dele de atendimento do estudante. Né? Se ele tem a concepção que, né, como diria o nosso ex-ministro fake news da educação, o Intraub dizia, né? Ah, estudante é um bando de maconheiro, ah, estudante anda pelado na universidade, ah, estudante faz festa na universidade. Então, você não sabe qual é a concepção desse segurança, se é uma concepção dentro dessa lógica, ou se é um segurança que já teve a compreensão do todo da universidade. Que a universidade pública é um todo em termos de formulação de ideias e concepções de ideias. Né? E por isso existem várias tribos dentro da universidade, né? Tribos de ideias e de concepções. Então, esse exemplo, para mim, é o exemplo mais notório, caros, do papel de um servidor público concursado na universidade e porque ele não pode ser terceirizado. E podemos pegar outros elementos, né? Podemos pegar o elemento de um psicólogo na universidade, que vai ter o histórico do estudante, que vai ter a relação direta com ele ao longo da sua trajetória na universidade pública. Então, não vai ser um psicólogo que vai pegar um estudante ou um grupo de estudantes no primeiro ano e daqui 2 anos é outro psicólogo que não sabe qual é o histórico, que não sabe como é que esse estudante surgiu, não sabe quais são os seus problemas, não sabe qual é a sua lógica, não entende da universidade pública e, por isso, começa a diagnosticar de uma outra forma e começa a dialogar dentro de uma lógica, inclusive, quero reafirmar aqui, porque a terceirização tem a ver com isso, dentro de uma lógica empresarial. Universidade pública não é empresa, não pode ser compreendida como empresa, não pode ter uma lógica do entendimento que o estudante está ali para se formar rápido, para ser pesquisador e para trazer uma lucratividade para a universidade pública. E isso eu estou dizendo de funções dentro de uma lógica que deveria ser fim dentro da universidade, sim, porque a terceirização tem essa lógica, né? No primeiro momento, são de atuações que não são funções fins na universidade, mas hoje o que a gente assiste é que até o docente que atende o estudante pode ser um docente terceirizado. Ou seja, a lógica fim da universidade, ela pode ser terceirizada. Portanto, nós estamos entrando numa lógica de que a universidade ela não é estratégica para o país. E é esse o debate que eu queria findar aqui. Você não está falando no meu tempo, eu estou falando aqui, mas queria findar com essa provocação que nós precisamos compreender. Primeiro, a universidade pública como um espaço estratégico de formulação de um país. Por que estratégico? Porque ela pensa o ensino e forma não só pessoas que formulam ideias e pensamentos e opiniões, mas formulam quadros que vão ser aqueles que vão, teoricamente, dirigir o país posteriormente. Deveria ser assim, inclusive, né? Professores, pesquisadores. Segundo, por que estratégico? Porque formula pesquisa. Imaginem vocês, se não houvesse a universidade pública nesse momento de pandemia da Covid-19, né, que nós estamos pesquisando a vacina, pesquisando o melhor jeito de atender, e num país tropical como o país, a pesquisa é fundamental, porque são diversas doenças. Né? Não é só a pandemia da Covid-19, mas tem doenças específicas de um país como o Brasil. Então, isso é estratégico, que a gente pode exportar para outros países no mundo, como o Brasil faz, como a universidade pública faz. Terceiro, a universidade é política de Estado nacional. E como Estado, não pode ser política de governo. Portanto, findando aqui, o governo Bolsonaro, que tenta desmontar a universidade pública em todos os seus aspectos, inclusive na lógica da terceirização, com projetos que desqualificam os docentes, como lei da mordaça, a história de proibir ensinar
o marxismo na universidade, a história de ensinar outras questões na universidade, né? Para além disso, o fim do concurso público na universidade, portanto, não teremos quadro de formação ao longo da trajetória de estudantes da universidade. E, por último, o que é pior, né? O ensino à distância, que quebra uma lógica, né? O ensino, aproveitar a pandemia aqui, o ensino não presencial, que quebra uma lógica, inclusive, de universidade, que é a relação, né, entre os usuários da universidade com aqueles que prestam serviço público para uma universidade. Porque, ao mesmo tempo que um estudante se forma na universidade, hoje, um técnico administrativo também se forma junto com o estudante. Ele acompanha o processo de formação e de formulação. Então, também o atendimento se qualifica dentro dessa lógica, uma lógica que é dialética, uma lógica que é de troca de conhecimento cotidiano. Então, essa troca de conhecimento cotidiano e essa relação de confiabilidade entre aquele que utiliza do serviço público da universidade pública e aquele que atende, que é o encaixe perfeito, é quebrado dentro de uma lógica de terceirização pela a falta de continuidade e a falta de compromisso. Até porque, né, não vou generalizar aqui, mas a grande maioria das pessoas que entram de forma terceirizada na universidade não tem um compromisso com o serviço público, porque sabe, inclusive, que às vezes o contrato é temporário, às vezes é um serviço temporário, não está com paciência de atender aquilo, porque aquilo também não condiz com a sua realidade, com o seu cotidiano. E aí eu, só para encerrar, retorno ao debate anterior. Servidor público tem que ser os melhores quadros qualificados para atender de forma qualitativa aqueles que se utilizam do serviço público. Para atender num outro patamar, para que esse serviço seja, assim, um serviço de Estado, de formação, e um serviço estratégico do país, porque a formação de melhores quadros estudantis é a resposta que o Estado brasileiro, nesse caso, pode dar para a população que espera os melhores professores, os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores pesquisadores. Essa é a resposta que o Estado dá a partir da construção dos servidores públicos concursados, qualificados, preparados para atender aqueles que serão os melhores quadros posteriormente. Encerro por aqui, Carlos. Espero que essa primeira provocação tenha ajudado aí no debate. Muito obrigada. Obrigada, Antônio. Toninho, né? Eu acho que foi, sim, né, uma excelente provocação aqui. Agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, né, de estar conosco nessa tarde, aí, trazendo esses apontamentos, fazendo essas referências e inferências. Eu faço, então, de imediato, né, o pessoal pode ir colocando aqui as suas considerações ou levantando a mãozinha aí, depois do Carlos, então, eu também tenho alguns questionamentos. Carlos, por favor. Oi, Antônio, eu queria agradecer a sua fala. Na verdade, acho que se você até quiser expor mais, fica à vontade, porque você conseguiu organizar vários pontos em um tempo relativamente curto, eu diria assim. Então, acho que foi muito, muito bom, assim. Eu não sou uma pessoa que estuda tanto esse tema da terceirização, né? Tem sido algo um pouco mais recente, então vai ser mais uma pergunta, assim, para tentar entender até como tem se dado isso do ponto de vista de uma discussão nacional, né? Acho que teve essa mudança, né, de interpretação do Supremo, que ela é um pouquinho mais recente, né, das atividades fins e das atividades meio, liberando a terceirização para as atividades fins, e que foi num período, digamos assim, concomitante aí com o Temer e depois com o Bolsonaro, ou seja, com uma tomada mais
neoliberal, pelo menos do ponto de vista econômico. Eu nem vou entrar em outros pontos mais de destruição ou negação da ciência, etc. E tal, mas mais esse viés neoliberal, né? E, consequentemente, também foi o período em que a gente vê a redução aí dos orçamentos, né? Das universidades, da ciência e tecnologia também. E aí, nesse sentido, dentro das instituições, né, no que você falou, parece que para elas sobreviverem, as terceirizações têm sido o movimento, né? Porque se por um lado você não tem os concursos, por outro lado você também tem que minimamente atender os estudantes. Aí eu estou pensando dentro da nossa lógica de quem trabalha na assistência estudantil. Então, por exemplo, a contratação dos intérpretes de Libras, que é um pouco mais antiga, e aí seja via pregão, seja via parcerias público-privado, etc. e tal. Então, como é que você vê isso dentro das instituições? Porque eu não sei se todos os gestores são tão favoráveis à terceirização, mas entre responder, né, um eventual processo administrativo por uma negligência, não atender um estudante e optar pela terceirização, me parece que não há muitas escolhas. E aí um comentário que me parece um movimento que está oculto, mas que é um pouco a proposta do que era o programa Futurice, né? Embora o programa não tenha caminhado, mas que é a ideia de captação de recursos, né? Das universidades captarem recursos e aí, em via de regras, de outras empresas privadas. Aí, isso já acontece por meio das fundações em algumas instituições ou institutos, mas parece que isso está cada vez um pouco mais frequente, assim. Então, eu não sei se esses fenômenos eles são só estão acontecendo ao mesmo tempo, essa ideia de captação de recursos, ela na verdade, já uma ideia dessa de não só de terceirização no sentido de precarização, mas talvez de terceirização da ideia de universidade, né? De você pensar de fato no cliente, né? Nessa ideia do cliente, até para nem pensar se a gente não vai caminhar até para as discussões da uberização e tal, e daqui a pouco ter as avaliações com 5 estrelinhas ou coisas do tipo assim, enfim, são mais comentários, assim, eu queria depois te ouvir um pouco mais. Obrigado. Aline, como é que você quer fazer? Acho que a gente vai... Faz mais duas perguntas ou responde? Eu vou fazer a consideração aqui da colega Nádia, até se ela estiver aí, quiser abrir o microfone, ela colocou aqui no chat, assim, né, que além desse contexto que o Carlos trouxe, né, cabe destacar também a entrada do teletrabalho, aprofundando ainda mais a precarização e o distanciamento da relação entre os trabalhadores e, por consequência, o enfraquecimento das lutas. Nádia, não sei se tu te sente contemplada aí, ou se quer acrescentar alguma coisa. A Maiara também ali colocou, né, perfeitas colocações, especialmente a localizar a identidade do servidor técnico no tripé da universidade. Maiara, não sei se quer contribuir ali e ampliar a tua consideração. Então, seria isso por enquanto. Depois a gente faz um outro bloco. Ok. Então, olha só, acho que o Carlos tocou num assunto que acho que num ponto que acho que é importante a gente dialogar aqui, né? Primeiro, nós precisamos entender que tem alguns elementos que a gente costuma nadar contra a maré. É óbvio que o processo de terceirização, como eu disse aqui, não é uma novidade, né? Se torna uma novidade no Brasil, né? No neoliberalismo, nessa mudança de relação, etc., etc. Mas nós vivemos um período, na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, que ele tentou implementar nas universidades um processo de terceirização, que, de novo, né, vou voltar lá na UERJ do Rio de Janeiro, que começou lá na UERJ do Rio de Janeiro, que era um projeto do Bresser Pereira, vou tentar lembrar o nome do projeto, que posteriormente acabou vindo para as federais, iniciando nos hospitais universitários, inclusive, que deu no que deu agora, que é a questão da EBSER. Mas isso começa lá, com o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, com
o Bresser Pereira implementando um projeto que já buscava uma parceria da universidade pública com a universidade privada. Com uma lógica, inclusive, que a universidade pública gera gasto, que é outro debate que nós vamos fazer. A universidade pública é investimento, não é gasto. Né? Você está investindo para ter retorno, como eu disse aqui, para o Estado brasileiro e para ter atendimento da população. Mas é um conceito de gasto. Portanto, como gera gasto, você tem que buscar parcerias para que o Estado não gaste tanto, ou seja, não haja investimento do Estado, que é o famoso Estado mínimo vivido no período do neoliberalismo. Então, esse conceito, né, que foi trazido na década de 90, que foi andando e que se consolida no período pós-golpe, de 2016, aí é onde o Carlos entrou, né, que o Temer, no período pós-golpe, para modernizar as relações de trabalho no país, que era o termo utilizado, né, precisamos modernizar as relações de trabalho, precisa mudar algumas questões. Primeiro, acabar com o Ministério do Trabalho. Você finda o Ministério do Trabalho, enfraquece as relações entre patrão e empregado, então precisamos ter o conceito que era um governo pró-patrão, né? Então você finda o Ministério do Trabalho e finda as relações de trabalho da forma que é colocado e gera a reforma trabalhista e entra nessa lógica no Supremo, que é a lógica que, né, as questões fins do trabalho, né, ou as questões meios são relações iguais, então podemos terceirizar, né, o trabalho fim aí, então podemos terceirizar o atendimento de docente dentro da universidade. Né? E isso já existe na Europa, é bom que se diga, né? É bom que se diga que, inclusive, a uberização na Europa, como diria o Ricardo Antunes no seu livro, né, O Privilégio do Trabalho, a relação na Europa, inclusive, é de médico terceirizado. Né? O médico é terceirizado na Europa. Então, não é uma relação nova, é nova na América Latina, aqui na América do Sul e no Brasil, mas na Europa isso já ocorre e a gente, como eu disse, nada contra a maré. Então, essa transformação entra forte com o Michel Temer em 2016, mais devido à dificuldade que o Michel Temer tem de aceitação da população, né, que ele estava num baixo índice, ele não consegue aprofundar os pressupostos da retirada de direito da classe trabalhadora. Portanto, ele deixa a ponte para o futuro, que ele deixa preparado para o novo governo que entra, que na cabeça dele era o governo do PSDB, mas entra um governo pior, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, entra um governo pior, com uma lógica de entrega total do serviço público do Estado brasileiro. E aí se ensaia-se, a partir do Futurice, como foi colocado aqui, o desmonte do Estado brasileiro. O Futurice é o que há de pior, né? É o que? É a privatização da universidade pública de uma outra forma, né? De fazendo parceria com a iniciativa privada, e parceria mesmo, né? Alugando espaços públicos da universidade, terceirizando os trabalhadores, fim de concurso público, controlando docentes, cobrando mensalidade dos estudantes. Então, virariam, sim, não usuários, mas clientes da universidade pública, porque a partir do momento que você passa a cobrar, então vira cliente do serviço que você vende, né, que é a venda do serviço, e que foi barrado graças ao processo de mobilização e o processo de construção ao longo da história das entidades da educação do país, estudantes, professores, docentes. Mas o Futurice é o início de um processo da PEC 32 da reforma do Estado brasileiro. Né? E aí se transforma a PEC 32, que tem todos esses ingredientes do Futurice. Mas não para por aí. Tem vários projetos de lei tramitando na Câmara e no Senado que visa, assim, essa lógica. Porque, assim, até pegando um pouco esse gancho do que foi perguntado, do teletrabalho, toda essa lógica permeia um conceito que nós precisamos fazer duas coisas com a universidade pública e com o serviço público do país. A primeira lógica é obter lucratividade do serviço público.
A segunda lógica é que o Estado não pode gastar o que gasta no serviço público. Entenda-se, não pode se gastar na universidade pública. Então, para a gente obter lucratividade, cobra-se dos estudantes, busca pesquisas de parcerias que têm lucro, portanto, você engendra as empresas privadas dentro do público e, consequentemente, você passa a ter um produto a ser vendido. Então, a empresa, e a Marilena Chauí usa muito isso, né? Nós vamos formar estudantes da universidade pública que vai fazer mestrado e doutorado pensando qual é a melhor forma da Coca-Cola vender o seu produto. Então, qual é o caminho mais curto do caminhão de Coca-Cola para chegar no bar, para ela colocar o seu produto dentro do bar. Então, é essa pesquisa que interessa a empresa privada, não é uma pesquisa que vai resolver o problema da doença de uma criança na periferia do país, ou o problema da fome que atinge 33 milhões de brasileiros. Hoje isso não interessa para a iniciativa privada. Portanto, é uma lógica de obter lucratividade e uma lógica do controle da iniciativa privada sobre o público. Então, por isso que é necessário ampliar a terceirização. E aí, complementando o que você disse, Carlos, é óbvio que tem administradores, gestores que são contrários. Mas o que o governo faz em contrapartida a isso? A intervenção na universidade pública, a intervenção nas instituições federais. Então, quando você coloca o interventor na universidade, pressupõe que ele vai desenvolver a sua política. Então, imagine um reitor, interventor de uma universidade, o que ele vai atender? A comunidade acadêmica ou o MEC que está orientando ele a fazer o seguinte: olha, o teletrabalho aí é importante, então eu quero que você implemente o teletrabalho amanhã. Olha, é importante a privatização, porque nós não estamos interessados aí se o trabalhador concursado vai atender os estudantes com qualidade. Não, nós queremos terceirização, que é mais barato, é mais rápido, né, para a gente. Olha, quero que você implemente aí cursos que comecem a cobrar mensalidade de estudante, porque no futuro nós vamos cobrar até da graduação. Essa é a lógica. Né? Essa é a lógica de um governo que não tem a concepção de uma universidade com política de Estado. Né? É a lógica de resolver rapidamente. Então, essa briga, essa balança que permeia a cada governo que entra, é importante a gente ter posicionamento, né? Porque nós somos atores principais do processo. A nós interessa diretamente, tanto docentes, quanto os técnicos, quanto os estudantes. Então, nós temos que nos posicionar frente a isso. Nós temos que exigir aos estudantes, em especial, atendimento de qualidade a partir daqueles que prestam serviço na universidade. Não pode ser, né, a contratação de qualquer forma, de qualquer jeito, a entrada pelas portas dos fundos, como a gente costuma dizer. Né? Não. Até porque, quando você tem um ator que é concursado e qualificado para isso, o papel do gestor da universidade é dar formação para aquele trabalhador. Eu citei aqui um exemplo clássico, né? Imagine você, um segurança da universidade concursado, que você orienta esse servidor, que ele está ali não para administrar os conflitos de forma agressiva, mas ele está ali para se anteceder aos conflitos que possam aparecer na universidade. Então, ele passa a ser mais um conselheiro, ele passa a ser mais um mediador, ele passa a ser antecipado do que ser aquele segurança que anda armado, preocupado se o estudante da universidade fumando maconha. Olha a diferença. Olha a diferença de formação. Não é uma formação militar por segurança, não. É uma formação de um agente público de segurança. Vocês percebem que tem bastante diferença, né? Esses dois elementos, né? De um policial militar e de um agente público de segurança. São duas questões bem distintas. Então, isso é fundamental. Ter essa concepção na universidade pública para atender o estudante. Porque nós queremos que o estudante entre, e esse é o nosso papel, inclusive, de trabalhador de universidade, seja ele docente ou técnico administrativo, que o estudante entre na universidade e permaneça. E a permanência do estudante não se dá só até por políticas de permanência, ou seja, através de bolsa,
através de condições, mas se dá também pelo acolhimento do estudante na universidade. Então, um trabalhador preparado para acolher o estudante nas suas diversas concepções, nas suas diversas relações, porque é diferente o estudante de periferia, de escola pública, do estudante que vem de uma outra camada da sociedade. É diferente o estudante indígena de um estudante urbano. É diferente o estudante LGBTI de um estudante que não é LGBTI. Então, assim, se nós não estamos preparados para acolher esse público diferenciado na universidade, a sua permanência está comprometida. Então, não adianta ter bolsa, não adianta ter alimentação, seja por um docente que está na sala de aula e é o responsável direto, seja pelo técnico administrativo, bibliotecário, auxiliar de laboratório, o técnico invisível, que é aquele que varre o chão, que muitas vezes os estudantes têm uma invisibilidade para estudante docente, mas que é um papel fundamental na universidade, se essa pessoa não está ali para acolher a pessoa que serve a refeição, né? Esse acolhimento é fundamental, e por isso é fundamental o concurso público, e por isso é fundamental combater a terceirização, não os terceirizados. Tonico, nós temos aqui mais algumas perguntas diretas e algumas considerações. Então, a Alessandra, desculpa, primeiro a Cristina, ela colocou assim: em sua opinião, qual deveria ser a política de carreira, projeto de desenvolvimento de técnicos, né, para tais, a fim de que a grande maioria pudesse buscar melhorias para a sua carreira e instituição, resolvendo problemas e desafios, assim como aqueles equivalentes para os docentes. A Alessandra, ela coloca ali que tem alguns decretos que extinguem cargos efetivos, vagos, e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da Administração Pública Federal e veda abertura de concurso público e o provimento de vagas adicionais para os cargos, né, específicos ali. Depois a Emanuela, né, ela diz que tem algo que dificulta muito os movimentos de resistência, pois antes da terceirização é muito comum precarizar os serviços. Os trabalhadores que permanecem no serviço são mais explorados e acabam apoiando a defesa e a requisição da terceirização, tamanho esgotamento. Daí a Cristina, né, sinto-me envergonhada, né, de universidades particulares que, após a pandemia, contrataram professores para lecionar uma disciplina teórica e prática intensivamente por um mês em sua parte teórica no semestre, e oferta aulas práticas com um tutor em laboratório espalhadas no semestre. Se isso for copiado, né, um dia pelos desgovernos, que será da classe dos docentes. O Márcio tem outra pergunta. Qual a reflexão que você faz a respeito da progressiva adesão ao trabalho nas universidades e possível aumento da fragilidade... Cristina, repete essa que picotou, do Márcio. Do Márcio. Qual a reflexão que você faz a respeito da progressiva adesão ao teletrabalho nas universidades e o possível aumento da importância do servidor público de carreira, especialmente no que se refere ao papel dos tais? E uma última pergunta, então, para a gente fechar essa rodada. O que é ser servidor administrativo e docente qualificado na sua concepção? O que o concurso público deve focar para cuidar desse tipo de qualificação? Hoje isso aqui dá uma tese, hein? Várias perguntas aqui. Eu acho que vou juntar aqui a pergunta da política de carreira, da Cristina, com a questão dos precarizados aqui, né? Defesa da terceirização, e também da Alessandra aqui, dos decretos que extinguem os quadros de carreira. Tentar juntar essas três numa só, que acho que versa sobre o mesmo tema, né? Primeiro que a questão da política de carreira atual,
para falar a verdade, nós, técnicos administrativos, atualmente, não temos uma política de carreira definida, né? Essa é a luta que a FASUBA tem feito, inclusive nós fizemos uma reunião com o MEC recentemente, discutindo a atualização da carreira dos técnicos administrativos nas universidades. Porque uma coisa que a gente precisa compreender também é que o debate que nós fazíamos na década de 90 não é o mesmo debate em 2020, né? Hoje, os técnicos administrativos das universidades, na sua grande maioria, já entram formados, né? Diferentemente do que acontecia na década de 90. E hoje a gente percebe também, como eu citei lá no começo da minha intervenção, que os trabalhos hoje na universidade se tornam mais trabalhos intelectuais do que trabalhos braçais. É óbvio que nós precisamos dos trabalhos que não são intelectuais, mas hoje está focado nessa lógica, né? Inclusive, como eu citei, com o processo da revolução industrial tecnológica que nós estamos vivendo nesse momento. Então, nós temos que pensar uma nova política de carreira que compreenda, e por isso nós estamos discutindo, inclusive aqui na FASUBRA, um estudo do perfil dos novos trabalhadores técnicos administrativos nas universidades. Quem são? Né? Como diria o Globo Repórter, quem são, onde estão, o que comem, como vivem. Né? Nós precisamos saber, né, essa nova realidade de uma carreira tão distinta, né? Porque a universidade você tem desde o matuto até, né, a pessoa que pensa a pesquisa sobre a pandemia. Então, nós precisamos fazer esse estudo do novo modelo de carreira. E fazendo isso, a gente entra também na lógica o que é ser servidor público. Eu tenho dito aqui, Aline, eu remeto a um debate que eu fiz uma vez com os companheiros do Sindipampa aí, que nós, servidores públicos, não conhecemos a nossa história. Eu contei parte da história do surgimento do papel do serviço público aqui. E mesmo assim as pessoas acham, sem conhecer a sua história, que nós somos um segmento da classe trabalhadora privilegiada. E não somos. Né? Mas os próprios servidores públicos acham que nós vivemos um processo de privilégio. Então, nós precisamos entender o que é ser servidor público. Por que existe carreira no serviço público? Por que existe concurso público? Por que nós queremos os melhores quadros? Por que nós queremos que as pessoas permaneçam no serviço público? Então, essa história precisa ser contada. Me disponho aqui, voltar um outro dia para fazer esse debate com mais tempo. Mas essa história precisa ser contada. As pessoas precisam ser dona da sua história. Porque hoje o que é vendido para a gente, e eu costumo dizer nas plenárias da FASUBRA que nós perdemos esse debate, nós perdemos o debate da nossa identidade. As pessoas não têm identidade. As pessoas acham que entram na universidade. Olha, não vou generalizar, né? Mas dá uma lógica hoje na universidade que a pessoa entra e ela já quer ser chefe, ela já quer ganhar 10 mil, ela já quer ganhar. Ela não tem uma lógica do segmento da carreira, né? E não tem uma lógica porque também não conhece a carreira. Então, precisamos conhecer também a carreira. Então, são coisas que parecem ser distintas, mas elas andam juntas. Né? Então, precisamos conhecer a nossa história como servidor público, precisamos conhecer a nossa carreira, precisamos conhecer o nosso papel, para que nós possamos, então, nos enxergarmos dentro e defender um projeto real e verdadeiro. Então, hoje, eu costumo dizer que quem tem carreira na universidade são os docentes. Eles sabem o que eles precisam fazer, né, para ser eu não sei, não me lembro agora como é que é nas federais, mas nas estaduais é MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, MS6. Eles sabem como fazer. Nas federais eu não lembro como é que é a distinção dos cargos agora. Mas nós temos essa dificuldade, nós não sabemos o que nós precisamos fazer para mudar de função, de cargo, se é vertical, se é horizontal, se é... Né? Precisamos ter essa compreensão. Então, nós estamos fazendo esse estudo, viu, Cristina? Nós estamos fazendo esse estudo de política de carreira. Estamos fazendo essa atualização, nós estamos discutindo, né, a formação para poder entender aí. E aí eu entro na questão dos decretos e na questão dos precarizados e na contratação temporária, que são coisas que andam junto, né? Por que existem novos decretos de extinção dos quadros?
Porque entra nessa lógica que a gente acabou citando anteriormente, a lógica de enxugar para que você não abra concursos amplos, para que haja menos gastos com a folha, para que haja terceirização. Então, vou inventar um decreto aqui que não precisa ter o cargo do... Vou pegar aqui o termo que eu utilizei anteriormente, né? Do matuto. O que é o matuto? É aquele cara que vai com o pesquisador no meio do mato, porque ele conhece aquela planta que é utilizada para fazer aquele remédio. Só ele conhece. Nem o cara que está pesquisando e o docente conhece, mas aquele cara conhece. Ele sabe onde pegar, ele sabe que aquela planta, se ele pegar, o cara vai desenvolver a pesquisa e pode virar um remédio interessante. Aí eu invento um decreto que a pessoa acabar com esse cargo, que esse cargo não é interessante. Porque agora a Avon, como é que chama a outra empresa de perfumaria aí? Natura. A Natura já está pesquisando. Por que eu vou ter esse cargo aí, né? Eu faço parceria com a Natura vai lá, pesquisa e traz o dinheiro para a universidade. Percebe que essa lógica, ela anda junto, esse processo de desmonte, que parece bobo, mas olha a importância do cara que ia lá, né? O matuto, o caboclo, que ele ia lá pesquisar, e ele é tão importante na carreira, na função, como o cara que trabalha na frente do computador. Mas eu vou fazer um decreto aqui que eu acabo que esse segmento não precisa mais, não precisa ter mais, que a Natura faz isso, né? Então, os decretos, eles entram nessa lógica. Eu estou pegando um exemplo mais simples, tá, Alessandro? Estou sendo bem simples para a gente entender do que a gente está falando aqui. E aí eu pego e faço outros decretos maiores, que são salários maiores, porque aí eu contrato a empresa, diminuo a folha, baixo a folha, a empresa de tecnologia tal, ela faz o que talvez a Alessandra faria, só ela faria, o grupo dela faria, que é o desenvolvimento de tecnologia no computador e tal. Não, tem uma empresa lá da IBM que faz isso, por que eu vou, né, ter um funcionário concursado que vai me dar um gasto aqui na folha? Nós lutamos contra isso, né, que é a discussão do papel do Estado. E aí, entra na questão que a Cristina levantou, da contratação temporária. Porque quem trabalha, quem é terceirizado, defende a terceirização. Pela própria precarização. Ora, se não tem emprego para todo mundo, e eu vou entrar numa empresa que vai me contratar por salário mais baixo, mas pelo menos eu estou trabalhando, pelo menos eu estou prestando serviço. Olha o Ricardo Antunes aí de novo, né? O privilégio da servidão. Hoje nós temos o privilégio, e o privilégio da servidão do livro do Ricardo Antunes, nossa, eu estou dando spoiler do livro aqui, né? Eu oriento vocês a lerem. Né? O privilégio da servidão é isso, né? Você tem que agradecer todo dia a Deus porque você tem um emprego, que você ganha um salário mínimo. Mas você poderia ganhar 5 mil reais. Não, mas você está ganhando um salário mínimo, olha que legal, olha que privilégio. Você é um privilegiado, você tem emprego. Tanta gente no Brasil desempregada. Então, por isso que as pessoas que são contratadas pela empresa terceirizadas, elas se submetem a isso. E se submetem também para a lógica que eu falei anteriormente. Eu não sei se você estava na sala. Por que a empresa privada contrata mulheres? Por que contrata mulheres a ritmo de família, evangélicas, né? Pobres, negras? Por essa lógica, porque você tem um privilégio de estar empregado aqui limpando o chão, né? E você não vai exigir mais nada do que isso. É isso que tem para hoje. É isso que o Bolsonaro fala. É isso que o governo atual fala. É o que tem para hoje. Né? Por que tem que ter o docente que defende o Paulo Freire, se eu posso contratar 2 que se formou na universidade, na faculdade do fundo de quintal, e ele pode vir aqui oferecer uma aula temporária de 2 meses? Para que eu vou contratar o Carlos? Para fazer um curso desse? Para me criar problema? Porque um curso desse cria problema, né? Porque faz as pessoas pensarem. Para que eu vou contratar esse docente? Não, vou tirar esse cara daqui, vou contratar esse aqui, que vai falar aí que o seu papel na universidade, estudante, é apertar botão. Vocês estão sendo formados hoje, uma geração de apertadores de botão. É isso que o Bolsonaro quer, não quer que pensa. É os estudantes que são apertadores de botão e que vai fazer a dancinha durante a campanha do Bolsonaro. É essa a lógica. Porque, na verdade, quem vai comandar o país já está fazendo MBA fora do Brasil. Né? Isso quem diz não sou eu, tá? Isso quem dizia é o Plínio de Arruda Sampaio, né?
Os estudantes hoje abrem a porteira aí para os estudantes negros, estudantes das escolas públicas, bota na universidade, vamos desqualificar a universidade pública, que foi... E isso ele disse em 2010, né? Vamos desqualificar a universidade pública, vamos desmontar a universidade pública, vamos investir cada vez menos, vamos terceirizar, porque vai virar um serviço de péssima qualidade, portanto, vai virar um escolão de terceiro grau, porque os filhos do poder já vão estar estudando fora do país, vão voltar aqui para dirigir o país. E vocês vão ser estudantes de terceiro grau, meros apertadores de botão. É isso que eles querem da universidade pública. Por isso que entrega para a empresa. Porque quem sair daqui vai trabalhar na IBM, vai trabalhar na Ford, vai trabalhar vai apertar um botão aqui, não vai pensar, não vai discutir. Isso não interessa. Não interessa. E aí, para concluir, não sei se eu respondi tudo, a questão do teletrabalho. Nós da Fazubra, eu vou falar a posição da Fazubra, nós estamos numa empreitada muito dura aqui, da luta, que eu achar um termo aqui para utilizar, porque nós estamos numa crise aqui, viu, Aline? Que assim, há um setor da nossa base que quer o teletrabalho e há um setor que não quer o teletrabalho. Para nós, o teletrabalho é uma coisa inevitável. Não tem como voltar atrás. Isso já está instalado pelas novas relações de trabalho hoje no país. Mas qual é a nossa posição? Por que tem que ser implementado dessa forma soldada? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser tão rápido? Por que não pode ter um estudo melhor? Por que nós não podemos qualificar? Até porque, né, a forma que está sendo instalado o teletrabalho não responde a algumas questões de garantia da relação de trabalho para o trabalhador. Ou seja, muita gente pensa, não, que bom teletrabalho, vou trabalhar em casa, vou ficar mais em casa, vou ter mais tempo, mas não responde como é que vai atender, se vai te dar material, quem vai pagar a sua conta de luz, né? Se vão te dar materiais ergonômicos para poder trabalhar, ergonométricos para poder trabalhar. Se você sofreu um acidente de trabalho em casa, como é que responde a isso? Né? Alguns direitos que você tem, como auxílio alimentação, como auxílio não sei o quê, isso vai estar garantido? Vai se manter? Né? Então, assim, nós não queremos de forma soldada. Nós não queremos que as pessoas tenham prejuízo. Nós não queremos que as pessoas adoeçam, porque vai adoecer, né? Porque você vai estar trabalhando em casa, seu chefe vai te ligar 24 horas, né? Você vai adoecer, né? Você vai ter que responder, você vai ter o problema da sua casa, o problema do seu trabalho, o problema do seu filho, no caso das mulheres ainda, que é muito pior, né? Você vai ter que responder várias questões. E outra, qual é a mensuração do seu trabalho? Como mede o seu trabalho? Portanto, como é que você vai ser avaliado na carreira? Tem essa resposta? Então, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um debate com a Andifes, né? Para a gente pensar um planejamento conjunto que chame os reitores e façamos um debate mais sério sobre esse tema. Não pode ser construído dessa forma. Embora eu entendo que muitas pessoas tenham ansiedade sobre o tema, mas não pode ser construído assim. Porque nós estamos construindo uma linha política de trabalho que é para as próximas gerações. E que pode, inclusive, ser compreendida futuramente que, de fato, a universidade não precisa de trabalhador dentro dela. Portanto, nós podemos terceirizar sim. Nós podemos terceirizar. Porque se ela pode fazer o serviço na casa dela, por que eu vou contratar? Se o Carlos pode fazer o serviço da casa dele, dando aula de lá com telão, por que eu vou contratar? Não, eu boto alguém aqui que prepara as aulas durante o ano inteiro e grava e põe aí. Não precisa de um professor ficar dando aula. E aí volta naquele debate que eu falei também. As relações sociais da universidade. A universidade foi construída para ter também relação social, para ter interação, para ter o diferente. Né? Para a gente poder fazer esse debate. Para vocês falarem, seu Toninho, que você falou é um monte de bobagem, não serviu para nada, e eu quero debater com você. Para isso que foi feita a universidade pública. Não foi feito para eu sentar aqui e falar, vocês ouvirem e achar que está tudo certo. Não, é para vocês questionarem, para pesquisar, para formular. E por isso que tem que ter docente também concursado. Porque esse docente vai te acompanhar na sua vida, né? O cara que vai interagir e que também vai rever o seu conceito. Porque, assim, né, o bom docente é aquele que, embora seja formado, num debate dentro de uma sala de aula, se um aluno vem com uma concepção, ele reformula o seu pensamento. Pô, isso aí que você falou para mim, vou ter que estudar, né? Vou ter que reformular, que não está dado.
as coisas não estão dadas, né? As coisas no mundo não é um negócio que numa caixinha, né? E, aliás, a universidade quebra essa lógica da caixinha, né? Porque tem coisa que está fora da caixinha e a gente precisa trabalhar nesses elementos. Então, o teletrabalho na concepção da direção da FASUB é um pouco isso. Vamos lá. Como diria o Paulinho da Viola no seu samba, né? Tá legal, eu aceito o argumento, né? Mas não altero o samba tanto assim. Vamos devagar, né? Vamos conversando aqui que a gente vai construir um novo processo de relação de trabalho. Muito obrigada por toda essa tua fala, por todos esses esclarecimentos, esses apontamentos. Obrigada, aqui o pessoal também está agradecendo, né, a tua exposição, a tua fala. Eu acho que tu contempla muito aí, conseguiste, né, de uma forma geral, falar não só da terceirização, mas também da carreira, né? Então, isso eu acho que é importante. E aqui o pessoal também agradece a clareza, a objetividade na fala. Eu acho que fica o compromisso do Carlos aí, de repente, fazer um outro curso, hein, Carlos, sobre a carreira, o serviço e a carreira dos técnicos em assuntos educacionais, dentro da universidade. Pessoal, não sei se teria mais algum questionamento, alguma consideração. Ô, Aline, eu não sei se tem alguém da UFRJ aqui, mas o ano passado o pessoal da UFRJ organizou um curso um pouco mais histórico sobre a carreira dos técnicos, mas chegando aos debates atuais, assim. Então, se tiver alguém da UFRJ também quiser comentar, não sei se vai ter uma segunda versão do curso, e aí fica à vontade. Eu queria agradecer mesmo, Antônio, acho que foi bem bom e, de fato, acho que você conseguiu sintetizar vários temas numa conversa só, né? Como você disse, assim. Acho que é isso, são temas que estão postos, né? A gente sabe que são coisas que estão em movimento, então, diferente talvez de outros dias em que a gente discutiu um pouco mais teorias e pensou numa dimensão em que a gente tem algumas coisas, eu diria, mais tranquilas, assim, do ponto de vista do nosso domínio, né? Mas é isso, está dado esse debate, eu acho que ele é múltiplo, né? E por mais que às vezes a gente pense que o programa, né, o projeto, o Futurice, ele tenha se encerrado, mas as ideias estão postas, né? E aí quando a gente vai ver, acho que o movimento foi principalmente trazer as ideias, não necessariamente de trazer um novo decreto, uma nova política. E a gente está convivendo aí com uma série de movimentos e de transformações, né? Então, para a gente que lida diretamente com os estudantes, imagino que pelo menos nós que estamos aqui somos servidores e servidoras, né? Não sei se a gente já tem alguém aqui nesse curso do grupo de profissionais terceirizados aí dentro da assistência estudantil. Creio que não, mas sei que quem participa do grupo de WhatsApp, nós temos pessoas que já estão nesses movimentos de terceirização, e algumas colegas, inclusive, já relataram assim, um pouco dessas dificuldades, né? Seja da insegurança de não saber se o contrato vai ser renovado, etc. e tal, mas a dificuldade, de fato, de conhecer o público, né? Eu acho que é isso, como você estabelece uma relação com os estudantes, sendo que você tem essa alta rotatividade, né? Eu vejo isso é muito comum, por exemplo, com intérpretes de Libra, né? Que já é difícil você tá num dia tendo que interpretar uma aula de bioquímica e no outro dia você vai para filosofia ou filosofia política e pede que o coitado, a coitada do mesmo intérprete consiga dominar duas coisas que mal e mal os próprios professores da área entendem. E aí, quando você vê daqui a um mês, é um outro intérprete que não consegue nem dar continuidade da ideia, né? Enfim, acho que a gente está vivenciando isso e foi muito bom, Antônio. Acho que talvez a gente saia um pouco inquieto do como resolver o problema, que não me parece tão simples, mas eu acho que foi muito bom poder conversar sobre isso. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, mas para mim acho que foi bom, assim, sabe? Fazer um pouco e acho que trazer esse histórico, né? De fato,
é isso, talvez a gente está perdendo um pouco a dimensão do que significa o serviço público, e aí perder essa dimensão talvez não vai fazer diferença se a gente é terceirizado, servidor, porque a gente não tem mais essa conexão, né, com a história e com a finalidade mesmo do serviço. Só também relatar aqui, trazer, né, para o Antônio, então, que muitos colegas aqui agradecendo, maravilha de disposição, parabéns pela clareza e objetividade, excelentes reflexões que nos instigam, foi muito boa mesmo, agradeço demais, maravilha, parabéns pela fala, pelo debate, que bom ouvir mais sobre as questões do teletrabalho, tema tão presente e angustiante nesse tempo, momento tão complicado. Muito obrigada pela aula, esse é um tema muito pertinente, né? Pontos relevantes, foi ótimo. Então, realmente, assim, eu acho que, né, o objetivo foi atingido com sucesso, né? A gente conseguiu aí trazer, mobilizar o pessoal para este tema que, infelizmente, né, é atual aí. A gente não queria estar discutindo isso dentro da assistência estudantil, né? Mas, enfim, são tempos também sombrios, né, que estamos vivendo aí, é preciso ter um pouco de luz e lucidez, né, nesse período. Eu acho que o Antônio aí conseguiu nos iluminar um pouco aí, Antônio, com as suas reflexões e principalmente com as suas indicações aí, né, Marilena Chauí, Ricardo Antunes, as leituras. Valeu, muito obrigada mesmo, mais uma vez aqui pela sua disponibilidade. Depois eu vou entrar em contato contigo ali, pedindo alguns dados para a gente te encaminhar um certificado da tua participação nessa tarde aqui conosco, tá? E daí eu passo, então, para as tuas considerações finais. Aline, eu que agradeço o convite, agradeço mesmo o seu convite, da lembrança da Fazubra. Procurei trabalhar aqui, vocês perceberam, menos leis e mais conceitos. Eu acho que, no momento, é importante a gente conceituar algumas questões que nós estamos vivendo para que a gente possa defender, de fato, a universidade pública. Porque, no fundo, esse debate que a gente está fazendo aqui, essa conversa que a gente está fazendo aqui, é uma conversa da defesa da universidade pública brasileira, que está correndo risco, né, que está na berlinda, e a gente resistiu nesses últimos 6 anos, né, não é nos últimos 4 anos, não, nos últimos 6 anos, né? Então, queria trabalhar esses conceitos com vocês, porque a gente precisa ter, sobre a universidade, um outro olhar. Porque estão nos implementando um olhar empresarial, um olhar de uma lógica de os trabalhadores que estão dentro da universidade são oportunistas e preguiçosos, uma lógica que os estudantes da universidade são um bando de barderneiro, e a gente precisa reverter essa lógica, primeiro entre nós, e por isso que eu tenho insistido nesse debate, a gente conhecer a nossa história, né, nós, trabalhadores da universidade. Segundo, para aqueles que se utilizam do serviço público da universidade pública. Então, esse debate aqui, essa conversa aqui, embora ainda esteja dentro dos muros da universidade, a gente precisa extrapolar esse espaço social para debater com aqueles também que se utilizam dos hospitais universitários, se utilizam das bibliotecas públicas das universidades, que se utilizam de outros serviços que a gente oferece para a população. Isso é fundamental. E aí, respondendo o Carlos, né, são tantos questionamentos que a gente não sabe como enfrentar. Eu acho que esse é um dos caminhos para a gente enfrentar, né? Preparar os nossos que estão aqui dentro e dialogar com aqueles que estão fora, que se utilizam da universidade. Esse é o caminho, né? Porque nós temos uma arma, diferentemente desse governo, que defende o armamento, nós temos uma arma que é fundamental, que é a educação, né? Esse é o papel nosso, né? Educação, desse processo dialógico, de compreensão, quero reafirmar aqui, de acolhimento, né? Isso é fundamental. Nós estamos vivendo um período que nós vamos acolher as pessoas, porque muitas vezes, inclusive, as pessoas chegam, os estudantes, né, chegam na universidade desesperançosos, né, sem nenhuma expectativa, e é ali na universidade que ele vai se reencontrar e vai buscar um objetivo, encontrar um objetivo do que fazer.
Então, acho que nós temos um papel extraordinário, em especial nessa conjuntura, que é o papel de acolher, debater, construir, formular, e devolver para a sociedade, para o Estado brasileiro, pessoas com capacidade de resolver os problemas desse país. Eu sou um cara que tenho muita crença nisso, acredito muito no poder transformador que a universidade pública tem nesse país. Deixo um abraço, um beijo no coração de todos vocês, e convido vocês a estar com a gente nessa luta aí que vai começar no segundo semestre, de derrotar um governo genocida que não tem nenhuma compreensão do que é o serviço público, que é a universidade pública desse país. Nós precisamos derrotar essa política, nós precisamos derrotar essas pessoas, inclusive elegendo não só um novo presidente, mas elegendo pessoas no parlamento que defenda o serviço público. Nós precisamos ter gente dentro do parlamento, menos empresário e mais povo, mais trabalhador, mais mulheres, mais negros, mais LGBTI, mais estudantes dentro do parlamento, porque eles compreendem o papel do serviço público no Brasil e do Estado brasileiro. Desculpa esse comercial no final, mas não podia deixar de dizer. Forte abraço, um beijo a todos e fora Bolsonaro. Obrigada, Antônio. Eu diria, então, que nem é no segundo semestre. A nossa luta começa agora, começa hoje já, né? Nem vamos esperar aí já. Então, tá, e de repente, Carlos, pensar em uma formação política aí, né? Política no sentido de carreira, de serviço público, né? Desses conceitos aí. Mas, então, tá, pessoal, muito obrigada, então, né, pela presença de todos hoje. Convido, então, todos para a quarta-feira que vem, a nossa última aula do curso. É muito importante a presença de todos, né, além da fala que nós teremos, a própria avaliação do curso. Isso vai ajudar aqui, né, na reorganização, enfim, na organização dos próximos, né, cara, a gente conta com a presença de todos, quarta-feira que vem, neste mesmo link, neste mesmo horário. E o Antônio está convidado, então, para sentar na mesa lá, quarta-feira que vem, conversar mais um pouco conosco, tá bom, Antônio? Overdose de Toninho, né? Não, mas é excelente, muito bom. Muito obrigada mesmo. Então, tá, pessoal. Um bom descanso. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.